Coração, com o pastor Ismael Mendes. Amados, vamos receber a palavra de Deus aos nossos corações. Vamos deixar Deus falar. E Ele quer falar. Nosso texto de hoje está lá em Lucas, capítulo 12, dos versos 22 a 31. A seguir dirigiu-se Jesus e seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de beber e vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta, quanto mais vós valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ó Deus, é a tua palavra que nós precisamos, ela é boa, perfeita e agradável, como a tua vontade. As nossas necessidades são preenchidas, Senhor, o nosso coração fica feliz, fica transbordante quando acolhemos, Deus, quando recebemos a semente que é a tua palavra. Obrigado, Deus, porque tu tens sempre um presente para nós. Tu sempre traz, sempre nos apresenta aquilo que nós necessitamos, muito mais do que aquilo que queremos. Fala o nosso coração. Fala o coração do teu filho e da tua filha, que agora está necessitando de ouvir a tua voz, a tua doce voz. Que assim seja para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o nosso tema de hoje é um dia de cada vez. Eu queria compartilhar com vocês uma história que eu conheço de um casal que gostava muito de quebra-cabeça, aquele joguinho de várias peças. E que estavam montando um muito complicado, muito grande. No começo foi muito divertido, mas a satisfação passou quando chegaram a uma parte em que todas as peças apenas tinham uma cor, a cor verde. E precisando eles, então, de conselho, entrar em contato através de amigos experientes em quebra-cabeças para sugestões. E um desses amigos disseram para este casal: faça e comece e continue uma peça de cada vez. E esse casal amigo levou esse conselho a sério, com paciência e persistência. Então, eles conseguiram completar o quebra-cabeça, uma peça de cada vez. Amados, isso me faz pensar em como Deus nos dá uma vida de cada vez. Não importa o quanto planejemos ou nos preocupemos com o futuro, só temos o que Deus nos deu para hoje. Na leitura de hoje, Jesus nos lembra de que ficamos ansiosos pelo futuro, e isso não nos faz bem. Não podemos acrescentar uma única hora à nossa vida, como está lá no verso 25, já lido.
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da vida? A nossa ansiedade, a nossa inquietude, a nossa pressa não produz resultados para nós, ao contrário, ele produz um peso desnecessário, amados. Começamos muitas vezes, já no limiar do dia, a nos preocupar com coisas que não aconteceram ainda. E a nos lembrar de coisas que não podem mais serem mudadas, enchendo dessa forma nossas mentes e os nossos corações, sem qualquer proveito. O momento é hoje, o dia é hoje que Deus nos concede nos voltarmos para o passado. Ele não pode ser mais modificado, vai nos acrescentar coisas que não podemos delas usufruir. Antecipar o futuro é ficar frustrado, porque não podemos modificá-lo. Nem fazer com que esse futuro chegue até o presente, se esta não for a vontade de Deus. Preocupamos-nos com finanças, não é verdade? Preocupamos-nos com a saúde, vestuário, alimento, familiares, relacionamentos. Mas Deus quer te dizer nesta tarde que, independentemente do que possa estar te perturbando, é importante focar na primazia do poder de Deus. É Ele que concede, é Ele que tira, é Ele que acrescenta, é Ele que para, é Ele que faz continuar, recomeçar. Por que você deve se preocupar com o futuro? Preste atenção nisso, se Deus já o tem pronto para você. E por mais que queira, você não poderá antecipá-lo ou mudá-lo. O verso 29 nos diz, amados, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Nós, às vezes, já ouvimos esta mensagem, já compartilharam conosco, mas nós não nos conscientizamos, nós não aguardamos, nós não a praticamos. E quando chega o momento, assim que nós ouvimos a palavra de Deus aos nossos corações, começamos a proceder da mesma forma, com o coração cheio de inquietude, ansiosos, estressados. E se não cuidarmos dessas atitudes que nos atingem, destas coisas que assolam o nosso coração e a nossa mente, entraremos numa depressão. Precisamos nos conscientizar que Deus já tem tudo preparado para nós. Agora você pode estar vendo alguma coisa, sim, mas a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu quero que você saiba que os planos de Deus para a vida dos seus filhos também passam, amados, por cova dos leões, também passam por fornalhas, também passam por muralhas, também passam por desertos, como seu próprio filho foi levado e lá ficou por 40 dias e 40 noites ao ser tentado pelo diabo. Nós temos tempos na nossa vida estabelecidos por Deus que nós devemos enfrentar, cumprir e passar por eles, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Não vos inquieteis por coisa alguma, assim diz a palavra do Senhor. Basta cada dia o seu próprio mal. Nos inquietamos tanto que não vivemos, não usufruímos, não nos relacionamos. Nós precisamos saber que o que Deus tem para nós é o melhor. Você perguntaria, como não me preocupar, pastor Ismael? Eu vou te responder através da Bíblia Sagrada. Primeiro, disse Jesus, para você não andar ansioso pela vida.
Está lá no verso 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Talvez esta seja a sua necessidade agora, que pode ser real, é real, porque todos nós passamos por isso. Mas o que Cristo está dizendo para aqueles que o ouviram e falam agora no seu coração, que você não deve se inquietar. Não deve ficar ansioso se as coisas vão chegar ou não. Confia no Senhor. Espera no Senhor. Ele não somente te suprirá, mas também te surpreenderá. A segunda coisa, amados irmãos, é que você é importante para Deus. As coisas que nós passamos, não perder o controle de Deus sobre as nossas vidas. Ah, Deus está me castigando. Não. Deus está te provando. Deus está te capacitando, amados. É isso. Como é que o senhor sabe, pastor? Está lá no verso 24. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam. Não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. E ele faz uma pergunta que eu vou fazer para você agora. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não valemos mais do que pardais? E eles não tecem, não coem, não colhem. Eles não têm celeiros. Não têm despensa. Deus ama você, Deus cuida de você. Eu preferi esta tarde apresentar essa ansiedade desse texto tão rico que tantos pregadores já abordaram. Numa situação prática, numa situação real. Deus ama você, Deus ama você e nada vai te faltar, ainda que Deus tenha que te provar. Ainda que você tenha que passar por. A terceira coisa é que a ansiedade não antecipa o futuro e nada você pode fazer. Verso 26. Se, portanto, nada podeis fazer contra as coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Se você não pode fazer nada, por que não confiar em Deus, amados? Aí você não confia em Deus, ainda se preocupa, porque fica com duas situações. Não é melhor você deixar de preocupar e confiar no Senhor, como Ele prometeu? A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não cumprirá. Tendo Ele falado, isso não chegará até nós, amados. Recebamos essa palavra do Senhor. Nós não estamos livres de ser provados. E Deus se comprometeu conosco de nos prover, de nos atender, ainda que Ele nos prove. E você sabe de uma coisa maravilhosa, quando nós saímos dessas situações, saímos melhor, muito melhor do que entramos. Porque nós passamos uma experiência com Deus, nós aguardamos, confiamos, tivemos fé, Deus nos supriu, nos levantou, nos conduziu, e agora nós temos um testemunho para dar às pessoas do quanto é Deus maravilhoso, para mostrar às pessoas o quanto nós fomos transformados e somos melhores pessoas, porque Deus nos tocou, porque no momento específico foi Ele que nos atendeu, foi Ele que estendeu a mão. E nós pensávamos que ninguém ia nos atender, até que o próprio Deus houvesse nos esquecido. Mas não foi assim. A quarta lição que nós aprendemos hoje é: não pergunte o que irá comer ou beber e livre-se de inquietações. Tudo isso está escrito na Bíblia, que foi pronunciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 29. Não deis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Já fui velho, já fui moço, agora sou velho, e nunca vi um servo de Deus, um filho de Deus, mendigar o pão. Não te falta e não te faltará. E se está faltando agora, vai chegar à tua casa. O método, o processo, é Deus que estabelece.
É Ele que vai chegar no momento em que nós esperamos que não tem mais solução. É na quarta vigília, quando o dia está para amanhecer e a noite toda foi tempestuosa. A situação foi calamitosa. Lá aqueles homens no barco pensaram que ia morrer. E Jesus vem em alto estilo, caminhando sobre as águas. E a primeira coisa que ele diz é: se tem bom ânimo. Depois ele diz: não temas, aquieta-te mar, aquieta-te tempestade. Assim é o Senhor, a sua vida. Por fim, amados irmãos, Jesus dá a última basilar orientação no verso 32. Você deve buscar Deus sempre em primeiro lugar, para tudo o que precisar. Está lá no verso 32. Não temais ao pequenino rebanho. E depois Deus está a dizer: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos começar o dia com Deus. Antes das coisas chegarem ao ponto que estão chegando, busca o Senhor, espere no Senhor que Ele te atenderá. É em primeiro lugar, é a primeira coisa, é buscar o Senhor de todas as coisas, e Ele te suprirá. Ele mesmo diz que não somente se suprirá, mas de todas as coisas que você necessitar, quando você o buscar em primeiro lugar. Troque a sua ansiedade e inquietação pela vontade de Deus e sua total obediência a Ele. Amados, ficamos ansiosos pela incerteza do que vai acontecer, não é verdade? É isso que causa ansiedade. Se teremos ou não supridas nossas necessidades e quando isso acontecerá. Mas Deus nos diz: busque a mim e todas as demais coisas te serão acrescentadas depois de mim. Viva um dia de cada vez. Desfrute do presente, do hoje, pois este é um presente de Deus para você. Desfrute da sua vida diária com Deus, conduzido, iluminado, renovado pelo Espírito Santo que em ti habita. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Oh, Pai, entrega na vida do teu filho, da tua filha que está agora, ansioso, inquieto. Oh, Deus, tu nos ensina atitudes. Nos atendido a perseverança. Tu nos ensina a fé no coração. Mas tu nos mostra que a primeira providência, quando prenuncia, sei lá, calamidade, fome, vestir, essas inquietudes, devemos te buscar em primeiro lugar. Então, como um Pai maravilhoso, perfeito, tu nos atende, Pai. Tu nos provisiona, tu nos acalenta, tu nos direciona em todas as coisas que nós precisamos. Faça assim na vida do teu filho, da tua filha, nesta tarde. Faça assim na minha vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em tudo nós te agradecemos, em nome dele, hoje e sempre. Amém.